Como é que estão os ânimos quando faltam poucas horas para um referendo que será decisivo para a Grécia? E mesmo com essas horas a serem muito escassas, a indefinição é bastante grande nas ruas de Atenas. O povo grego está muito curioso para saber a resposta de si próprio, porque até agora, do que conseguimos tirar das respostas que vamos tendo ao longo destes dias, não se consegue ter uma definição. Comigo tenho Marisa Matias, eurodeputada eleita pelo Bloco de Esquerda. Marisa, esta Grécia está em suspenso à espera deste dia e sabe que vai ser um dia muito importante. É um dia importante não apenas para a Grécia, mas para todos os países europeus. E ainda mais vasto que isso, mas para todos os países europeus de certeza absoluta. Nós estamos a viver a história, a passar por um momento que nunca foi testado, digamos assim, nenhuma destas soluções em lado nenhum, porque normalmente as decisões importantes são arredadas dos cidadãos, não se pede aos cidadãos que tomem posição sobre elas, portanto, obviamente que isto é muito importante. Os gregos estão muito preocupados também com o dia a seguir ao referendo, com segunda-feira. Imaginemos que o não ganha o referendo. O que é que acontece segunda-feira na prática? O que é que os gregos podem esperar com essa vitória do não? Bem, desde logo, se ganhar o não, perde a campanha do medo e a campanha da chantagem feita pelas instituições europeias e pelas instituições da Troika. E é um povo que se levanta com dignidade contra toda a chantagem, todo o medo que lhe foi feito. Mas essa solução do não haver um acordo não poderá levar a um agravamento da situação na Grécia? Mas o não é não haver um acordo. O não é não aceitar o acordo, o ultimato que foi colocado pelas instituições europeias no dia 25 de junho. É isso que está em causa. E há margem para as instituições europeias depois voltarem à mesa das negociações? Se as instituições europeias não aceitarem a democracia e se não houver margem para isso, então já não vale a pena fazermos eleições, de lado nenhum, nem termos parlamentos, porque se passarem os mercados financeiros a governar as nossas vidas e as pessoas não poderem dizer rigorosamente nada sobre o seu futuro, então não vale a pena. Tem que haver margem, porque o acordo que foi recusado pelo governo grego foi porque as instituições europeias recusaram que não houvesse mais cortes nas pensões mais baixas. Nós estamos num país onde 44% dos pensionistas vive abaixo do limiar de pobreza, ganha menos de 400 euros, vive na pobreza na realidade. E, portanto, o governo do Syriza apresentou como proposta alternativa haver um imposto sobre as grandes fortunas, digamos assim, sobre os lucros acima de 500 mil euros, um imposto de 12% para ter uma receita equivalente que substituísse os cortes nas pensões, e as instituições europeias recusaram. Portanto, é isto que está em causa. Não são contas, é política mesmo. Os gregos têm muito receio do que se passa na próxima semana. Imaginemos, existe o receio de, por exemplo, se esta situação continuar, não haver comida nos supermercados. Acredita que a Grécia pode ser levada a este extremo? A Grécia está a ser levada a um extremo há muito tempo, há 5 anos. Mas uma coisa é certa, não foi este governo que colocou a Grécia nesta situação dramática, não foi. Foram os governos anteriores, governos das famílias do Partido Socialista Grego, do Partido Popular Europeu, onde está o PSD e o CDS, foram esses governos das famílias políticas dominantes na Europa que trouxeram a Grécia a uma situação insustentável. A verdade é que as pessoas começam com esse receio. O não ao sim, imaginemos, os gregos perguntam muito, se eu votar sim, corro menos risco disso me acontecer? Se votar em si é dizer que o caminho que vão ter é equivalente àquele que têm tido. O Financial Times, que é insuspeito de ser um jornal esquerdista, Financial Times disse que a proposta que a Comissão Europeia e as instituições europeias fizeram ao governo grego e que eles recusaram implicaria uma quebra do PIB de 12% nos próximos 2 anos e uma subida da dívida pública para 200%. Portanto, aceitar a proposta das instituições europeias é um caminho para o inferno. Imaginemos que realmente a proposta grega de perdoar parte da dívida iria para a frente. Não seria também uma porta aberta para outras economias fazerem o mesmo como a portuguesa? Vamos ver uma coisa, a dívida grega é insustentável, a dívida portuguesa também é insustentável e as dívidas de muitos países são insustentáveis e é uma questão muito razoável e muito lógica de se pensar. Se nós temos uma dívida, por isso é que nós tínhamos uma dívida em Portugal de 80% no início do resgate e agora de 134%. Se nós temos uma dívida elevada, se pagamos taxas de juros elevadas e se não crescemos, ninguém consegue pagar a dívida se não estiver a crescer, porque se está em recessão, a economia está a encolher. No caso da Grécia, encolheu 25%, no caso de Portugal, encolheu 6%, mas está a encolher a economia e se os juros são cada vez mais pesados, isso significa que a dívida aumenta. Ninguém consegue pagar a dívida e abatê-la minimamente se não tiverem crescimento. Muitos portugueses questionam-se se esta situação que a Grécia está neste momento